você não é uma pessoa normal. Você sempre vai ter problema. A sua mãe tem problema, então você vai ter que sempre tomar remédio para dormir. Você tem que evitar trabalhar muito. Você não pode ter muito esforço. E, meus queridos, eu me senti tão mal com as palavras que ele falou comigo. E não apenas isso, porque a verdade é que eu não pagava consulta para ele. Eu não tinha dinheiro para pagar consulta. E o que ele fez nesse dia é que ele chamou a secretária dele para junto dele para me inibir, para eu não querer mais voltar lá e fazer a consulta de graça, né? O fato é que se eu cheguei lá com aquele sentimento negativo, meus queridos, quando eu saí de lá, eu era um fracassado, um derrotado. Acontece que eu parei de estudar teologia e eu voltei para casa para me tratar. E eu fiquei por 1 ano e meio fazendo uma série de coisas, e eu nadava, e eu tomava vitaminas, e continuei tomando remédio para dormir. Me disseram que era bom ir numa fazenda, e eu fui para uma fazenda. Passei 4 meses na fazenda, cheguei lá, estava cheio de morcego em cima da casa, e barata, eu matei as baratas e os morcegos todos, e fiquei lá sozinho naquela fazenda, uma casa com 3 quartos, eu sozinho lá na fazenda. Meu pai me chamou e falou assim: Cláudio, eu conheço um psiquiatra que você podia ir nele. Esse vocês conhecem, Dr. César Vasconcelos de Souza. Ele falou assim: olha, vai nele que eu acho que ele pode te ajudar. Eu falei assim: olha, pai, eu já não acredito mais nesse negócio de psiquiatra, psicólogo. Ele falou: não, vai lá. Isso faz uma experiência, não vai custar nada para você, que vai pagar sou eu. E daí eu fui então, doutor César. Fui numa consulta, ele me convidou a vir outra. Quando estava terminando a consulta, ele falou assim: olha, Cláudio, eu sou um médico e eu vou te dizer uma coisa, que você é muito inteligente, você é muito capaz e você é absolutamente normal, você não tem problema nenhum e você está perdendo o seu tempo, porque você podia estar produzindo, vencendo, mas você está perdendo o seu tempo. E eu vou te dar uma ordem, que a partir de hoje você nunca mais toma remédio para dormir, nunca mais, porque você não precisa. Meus queridos, quando eu saí daquela consulta eu era outro. O poder da palavra. Quando eu estava contando essa experiência ontem para um senhor do meu lado, porque eu estava ali, interessante que eu escrevi meu livro, como eu falei para vocês, né? Terminei em junho, eu pensei assim, se eu escrever alguma coisa sobre saúde, se eu conto a minha experiência. E eu estava começando a escrever no avião, e a pessoa do meu lado começou a ler o que eu estava escrevendo. Ele falou assim: você está escrevendo um livro? Eu falei: sobre o que é o seu livro? É sobre autoajuda. E por que você está escrevendo esse livro? Eu comecei a contar essa história para ele. E os olhos dele enchem de lágrimas, ficam vermelhos quando eu estava contando essa história para ele. E agora eu estou emocionada aqui de falar para vocês também. Mas, meus queridos, eu estou hoje aqui por causa daquelas palavras. Eu cheguei em casa, deitei na cama, olhei pro remédio e falei assim: será que realmente ele tem razão? Será que eu não preciso tomar esse remédio? E eu fiquei com dúvida. Mas eu falei assim: vamos fazer uma experiência. Meus queridos, era 10 horas da noite. Às 10h30 eu já estava dormindo. Eu dormi 8 horas. E daí, a partir daí, eu tive um outro problema. O problema agora era acordar. Meus queridos, foi há mais de 20 anos atrás. Para ser mais preciso, foi há 23 anos atrás. Nunca mais eu tomei um comprimido para dormir. Nunca mais. E
você acha que houve noites que eu não consegui dormir? Teve noites que eu não consegui dormir. Qual o problema? Sabe o que eu faço? Eu leio. Se eu não consigo dormir, eu vou ler. E enquanto estou lendo, eu estou crescendo. Sabe que nós precisamos ter muito cuidado em como nós usamos a palavra. Você pode construir, você pode edificar, mas você pode também destruir. Como aquele médico, aquele outro psiquiatra usou a palavra que me prejudicou tanto. Você precisa ter muito cuidado. Sabe, meus queridos, que teve gente que disse para mim: você não tem talento para ser pastor. A pior coisa que você pode fazer com alguém é dizer que essa pessoa não tem talento para fazer alguma coisa. Mas eu tenho. Alguém disse para mim quando eu falei que eu ia escrever um livro, eu queria escrever um livro, alguém disse para mim: não escreve, não faz isso. A pessoa estava com medo que de repente eu ia escrever alguma coisa que ia me prejudicar. E essa pessoa era um parente muito próximo de mim. Alguém que deveria me dar força. Meus queridos, a gente deve ter muito cuidado em como a gente usa a palavra com os nossos filhos. Tem uma experiência que eu já contei aqui nessa igreja. Eu queria contar de novo, porque eu não sei quantos estavam aqui quando eu contei. E tem a ver com um menino de 14 anos de idade, que estava repetindo a 7ª série pela 3ª vez. E os pais trouxeram ele para mim porque eles sabiam que eu ajudava as pessoas, apesar de não ser um psicólogo, e até hoje não sou. Mas trouxeram ele para mim para poder ajudá-lo. E eu perguntei para ele: por que você está repetindo a 7ª série pela 3ª vez? Ele falou: porque eu sou burro. Eu falei para ele: você não é burro. Ele falou: eu sou. Eu falei: você não é. Quem é que falou para você que você é burro? Ele falou: meu pai. O pai dele, quando trabalhava junto com ele, chamava ele para trabalhar, e ele não fazia as coisas direito, o pai dizia para ele que ele era burro. Mas veja bem, a intenção do pai não era negativa. O pai pensava que quando ele dissesse para ele que ele era burro, ele ia fazer alguma coisa para provar que ele não era, e daí ele ia fazer direito. Mas acontece que aquilo criava um bloqueio mental nele. E ele acreditou naquilo que o pai dele falava para ele. Porque, meus queridos, aquilo que os pais falam para os filhos se torna uma profecia. Você é um profeta na vida do seu filho. E, meus queridos, a profecia é tão profunda que eu vou dizer para você uma coisa que vai mais longe do que as suas palavras. A sua atitude quando você fala. Porque às vezes a gente fala uma coisa, mas na realidade a gente não acredita no que a gente fala. Você se lembra quando eu estava falando sobre o amor, mas eu estava cheio de raiva? E as pessoas que estavam me ouvindo, o que elas estavam prestando mais atenção? A minha raiva ou o amor que eu estava falando? Exatamente. Porque a maior parte da nossa linguagem é a nossa atitude. O seu sentimento quando você fala mais alto. O sentimento através do seu rosto, sabe? O que a pessoa percebe, sente, a sua linguagem não verbal, os seus gestos, o tom da sua voz. Às vezes você está falando uma coisa com a boca, mas o coração está dizendo outra, e você está se contradizendo. E os filhos captam, eles captam o sentimento. E é por isso que eu digo para os pais que ser um bom pai vai além do que você fala. É aquilo que você sente. Para você ser um pai bom, você precisa ser transformado no seu coração, no seu interior. Você precisa ser aquilo que você fala. Você precisa pregar com a sua própria atitude. E foi isso que eu descobri com a minha filha. Que eu só passei a ser um bom pai para minha filha quando eu fui capaz de amar minha filha incondicionalmente. Aceitar ela do jeito que ela é. E acreditar nela, a despeito de todas as coisas que parecem ser contrárias. Já pensou nisso?
E aquele menino, ele estava tendo um problema em matemática e em história. E eu falei para ele assim, olha, você vai passar esse ano e você vai ser o melhor da classe. Só que você tem que pagar o preço, você tem que estudar. E o que você vai fazer é o seguinte, você vai estudar e você vai acreditar que você pode entender o que você está estudando. E que você pode guardar e memorizar. E quando você for fazer a prova, você tem que ir tranquilo.